Olá, queridos, graça e paz. Hoje o nosso 12º dia deste jejum sobrenatural. E louvo a Deus pela sua vida, por você estar firme neste propósito. Eu tenho certeza que Deus fará grandes coisas em nosso meio. Hoje eu quero, como já fiz as outras vezes, encorajar você a seguir este canal, que é se inscrever, ativando ali as notificações, e também, porque aí se você fizer isso, você receberá os vídeos, todos que subirem, você será avisado. E também eu quero te encorajar a você regar o seu jejum com oração e muita palavra de Deus. Propósito da minha vida, eu quero muito que o Senhor me use para poder edificar a sua vida e que seja realmente um tempo sobrenatural aqui, nós juntos. Tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. Ontem nós vimos sobre o Espírito Santo, então você já está entendendo quem é o Espírito Santo, e eu quero falar hoje sobre uma vida guiada pelo Espírito Santo. Eu separei aqui alguns textos da Palavra de Deus. Eu quero começar com Hebreus, capítulo 3, verso 15, que diz assim: Hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como foi na rebelião. O segundo texto que eu quero ler está em 1 Tessalonicenses 5,19, que diz: Não apagueis o Espírito Santo. E o terceiro texto que eu quero ler está em Romanos, capítulo 8, verso 14, que diz assim: Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Em João 14,16, meus irmãos, a palavra do Senhor vai dizer que é o Espírito Santo que nos guiaria em toda a verdade. Na verdade, Jesus fala aos discípulos e diz assim: Eu rogarei ao Pai, Ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. Na palavra de Deus, então, nós vemos e entendemos que é o Espírito Santo que nos orienta. Ele é a forte, o nosso líder forte. Ele é a forte liderança que nós temos. Tudo aquilo que houvesse necessidade, o Espírito Santo, ele instruiria. É isso que nós vemos os apóstolos, eles se movendo pelas instruções do Espírito Santo. Então, os próprios apóstolos, sendo instruídos pelo Espírito Santo, ensinavam as igrejas da época e nos ensinam hoje pela palavra de Deus a ter comunhão, nos ensinam a ter, então, uma submissão à liderança do Espírito Santo. Ser guiado pelo Espírito Santo não tem a ver com uma experiência. Nós podemos ter uma orientação de Deus em algo específico, mas não é somente isso, ser guiado pelo Espírito Santo. Dia a dia, ou dia após dia, a forma de viver debaixo da liderança do Espírito Santo está dentro desse processo. Então muita gente acha que ser guiado pelo Espírito Santo é sempre algo, um mover sobrenatural. Na verdade, embora seja sobrenatural, mas a gente não pode confundir as experiências. O Espírito Santo, ele quer que no nosso dia a dia, na nossa vida cristã, nós tenhamos então direções. Não somente direção com quem eu devo me casar, onde que eu vou morar, mas nós precisamos entender que o relacionamento com Deus deve ser realmente íntimo. É entender que não somente o papel do Espírito Santo de nos conduzir, mas entender como que essa liderança então acontece. Porque veja, muitas pessoas querem que o Espírito Santo seja como aquele guru. Então, eu posso fazer isso, Espírito Santo, eu posso, eu devo me casar com essa pessoa, eu posso. Na verdade, o que o Espírito Santo quer conosco é um relacionamento. À medida que nós conhecemos quem ele é, então nós conseguimos conduzir a nossa vida com uma maturidade. Como que Deus, então, deseja guiar os seus filhos? Nós temos, então, desde o Antigo Testamento, declarações que sinalizavam a vontade de Deus. Por exemplo, em Salmos 32, 8 ao 9, nós vemos a forma como ele deseja nos guiar. E não é a maneira que o homem guia um animal sem freio. Presta atenção em Salmos, diz assim, Salmos 32, 8 e 9. Eu instruirei e lhe ensinarei no caminho
que você deve seguir. E sob as minhas vistas eu lhe darei conselho. Não sejam como o cavalo ou a mula que não tem entendimento e que são dominados com freios e cabrestos. Do contrário, não obedecem a você. Veja, Deus mostra então que Ele espera de nós que a nossa obediência se mova ao som da sua voz, ou seja, que nós tenhamos sensibilidade para obedecer ao comando simples dele. Deus sinaliza que não quer forçar os acontecimentos, Ele não quer obrigar a gente a andar dentro do caminho. Na verdade, o que Ele espera de nós é uma sensibilidade. No versículo 10 diz assim, do mesmo ali, Salmos 32 diz: o ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Veja, muitas vezes o ímpio ele sofre, não somente pelo pecado, mas é pela falta de sensibilidade, de não ouvir a instrução de Deus ou o conselho do Senhor. Mas a Bíblia diz que os que confiam no Senhor, eles alcançam misericórdia. Só que o que está desconectado de Deus, ele não consegue ouvir os seus conselhos e colhem as consequências disso. Então entenda, o que o Senhor quer não é que nós tenhamos um relacionamento com Ele, né, com o Espírito Santo, porque agora entendemos quem é o Espírito Santo e sabemos que Ele está conosco. O que o Senhor não quer é que nós tenhamos então um relacionamento de posso fazer isso? Será que eu vou ali? Será que não? Não. Não é só um conjunto de direções práticas. Na verdade, o Senhor quer um profundo relacionamento e um aumento da nossa sensibilidade para com Ele. Um exemplo claro disso é quando nós vemos em Atos capítulo 27, se houvesse naquele tempo uma sensibilidade e uma correspondência a um direcionamento de Deus, ninguém precisaria sofrer o dano. E se você vai se lembrar ali de Atos 27, aquele contexto da ilha de Malta, que o apóstolo Paulo tem uma palavra de conhecimento e alerta sobre os perigos que eles encontrariam, então, neste trajeto. Mas, na verdade, ninguém dá ouvidos. Então, por causa disso, em Atos 27, no versículo 21, a palavra diz assim, ó: e havendo já muito que não se comia, então Paulo pondo-se em pé no meio deles e disse: fora na verdade razoável, ó senhores, ter-me ouvido a mim e não partir de Creta, e assim evitariam este incômodo e esta perda. Na verdade, então, Paulo está dizendo, se vocês ouvissem a instrução que eu recebi do Senhor, que certamente nós correríamos perigo, nós não precisaríamos passar por isso. Veja que Tiago vai dizer que nós não devemos, né, com as minhas palavras aqui, mandar no nosso próprio nariz. Nós precisamos pensar na liderança do Espírito Santo como algo maior do que isso. Mesmo nos conduzindo dentro deste caminho que já sabemos, o que, como, onde e o que fazer, nós precisamos da liderança do Espírito Santo para permanecer nesse caminho. Isaías diz que haverá diante de nós um caminho santo. E é este caminho santo que o Espírito Santo deseja nos conduzir. Em Lucas capítulo 1, verso 79, diz assim: para brilhar sobre aqueles que estão vivendo nas trevas e na sombra da morte e guiar os nossos pés no caminho da paz. Veja, a revelação primária que nós temos da instrução do próprio Senhor é a própria palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés é a sua palavra, luz para o meu caminho. Veja, muito tempo nós caminhávamos no escuro e agora a palavra do Senhor nos mostra como nós devemos andar ou aonde nós devemos pisar. Embora tudo que a palavra falou, não precisamos de ninguém para falar algo novo, nós já temos uma instrução sobre isso, né, no sentido da velha vida que nós temos que despojar, nós temos que ser santo no nosso procedimento. Apesar da palavra cobrir todos os assuntos em todas as áreas, nós mesmo com ela, nós precisamos da liderança do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque é no decorrer da nossa caminhada que o Espírito Santo vai ajustando. Atos 16, eu quero ler aqui um texto com vocês. Atos 16, no versículo 6 ao versículo 10, a palavra de Deus vai dizer assim: e logo depois, e passando pela Frígia e pela província da Galácia, eles foram impedidos pelo Espírito Santo a anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentaram ir para a Bitínia, mas o Espírito Santo não lhe permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade
E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentou um homem da Macedônia e lhe rogou, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, nós procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhe anunciarmos o Evangelho. Veja, enquanto eles saem para pregar e eles vão pregando, o Espírito Santo entra e faz o quê? Justamente essa caminhada. Pregar o Evangelho é uma direção muito clara. A palavra de Deus mesmo vai dizer em Marcos 16:15, ide pregai o Evangelho a toda criatura. Mateus 28, do 18 ao 20, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Então é óbvio que fica claro que pregar é um dever de todo cristão. Mas mesmo sabendo o que tem que fazer, onde e como fazer, precisa então da liderança do Espírito Santo. Mais do que sair então dizendo eu vou fazer, eu quero isso, porque eu já entendi. Na verdade, nós podemos estar fazendo muitas vezes até o certo, só que numa direção errada. Nós podemos estar na direção às vezes certa e fazendo o errado. Como que compreendemos tudo isso? Nós compreendemos pela liderança do Espírito Santo, que é a voz no caminho, a direção no caminho. Então entenda que a palavra do Senhor vai dizer: ouvindo a sua voz, não endureçais o coração. Como que o Espírito Santo fala conosco? Romanos 8, 14 e 16 vai dizer exatamente como que isso acontece. Eu também estou pegando aqui para ler com vocês. Romanos 8, 14, 16 diz assim: porque todos os que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito de escravidão para novamente temerem, mas receberam o Espírito Santo que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba Pai. O próprio Espírito Santo testemunha ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então, tem uma maneira do Espírito Santo agir e ele se comunica com o nosso espírito e muitas vezes nós temos as confirmações ou as direções do Espírito Santo por aquilo que nós chamamos de testemunho interior ou impressões. Ele tem uma maneira de nos guiar, ele testifica e confirma com o nosso espírito. Quando as pessoas falam assim, Deus me disse, muitas vezes nós achamos que é uma voz audível, mas Deus nem sempre fala dessa forma. Embora ele fale, não é sempre que isso acontece. Ele pode se manifestar e falar muitas vezes dessa forma, mas esse não é o processo comum, esse não é o que realmente nós vemos que acontece diariamente. O processo comum, aquilo que se repete com frequência, é justamente esse testemunho interior. Nós achamos muitas vezes que o padrão são essas experiências sobrenaturais ou extraordinárias, mas esquecemos que, na verdade, o que o Senhor quer nos ensinar é uma vida na vida, todos os dias, diariamente, entendendo que o Espírito Santo deseja então ser conosco, este líder que lidera a nossa vida nessa caminhada, no caminho da vida santa, no caminho da santidade, né? No caminho da verdade, no caminho que então é este que Cristo nos apresentou a partir do momento que nós conhecemos então este plano de salvação ou plano de redenção. Agora nós trilhamos esse caminho e esse caminho é uma jornada com muitos desafios, é uma jornada que nem sempre nós vamos estar muito bem, mas só que nessa jornada nós temos que lembrar exatamente isso que eu estou ministrando na sua vida, que nós somos guiados pelo Espírito Santo. Então a caminhada cristã não é uma caminhada às cegas, a caminhada cristã é uma caminhada com muito entendimento, porque o Espírito Santo revela a vontade dele, o Espírito Santo esclarece para nós, o Espírito Santo ministra à medida que nós estamos amadurecendo nessa jornada. Então, meus irmãos, lembra do que eu estou falando para você aqui agora. O Espírito Santo quer guiar a sua vida. Muitas vezes pessoas confiam em pessoas confiam em coisas, mas na verdade nós precisamos confiar no Senhor e entender que quando colocamos a nossa vida, somos dependentes dele, é tudo isso que o Senhor quer. Ele quer aumentar a nossa sensibilidade. Aí você pode dizer, mas eu não sou pastor, como que Deus fala comigo? Mas não é só com pastor que Deus fala. Você pode dizer assim, mas eu nem tenho muito tempo de caminhada. Quando Deus falou, por exemplo, com Samuel nem sequer sabia muito bem discernir a voz do Senhor. Ele corre para o profeta Eli e diz para o sacerdote Eli e diz assim, Eli, me ajuda, é você que está me chamando. E na verdade você vê que nem Samuel ainda conhecia muito sobre o mover do Senhor. E não há problema nisso. Você pode estar chegando hoje
A grande chave que você tem que entender é que a partir do momento da sua conversão, você não está mais só e você tem o Espírito Santo, aquele que quer conduzir a sua vida. Meus irmãos, eu me alegro demais em falar sobre o Espírito Santo. Eu quero que a partir de agora você entenda que o Espírito Santo quer ajustar a sua caminhada. Momentos ele vai dizer para você parar, momentos vai dizer para você avançar, mas certamente sempre acontecerá. O que acontecerá é que o Espírito Santo vai te conduzir a uma vida santa, uma vida de um caráter transformado, manifestando então o fruto do Espírito e não mais as obras da carne. Que Deus abençoe você grandemente. Eu quero orar por você nesse dia. Senhor, em nome de Jesus, abençoa a vida dos meus irmãos. Eu oro, Senhor, para que Tu te revele a cada um e que eles aumentem, Senhor, a intimidade contigo e o desejo de estar, Senhor, alicerçados, fundamentados na sua palavra. Eu abençoo a vida de cada um, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe.